Então eu quero já convidar você a abrir o texto no capítulo 3, amém? 1 de Pedro, capítulo 3, e aí nós vamos, ontem nós estávamos falando sobre a questão, terminamos aliás falando sobre a vida cristã no aspecto familiar, né? Não deu para entrar em muitos detalhes, mas eu extraí aqui apenas os mais importantes do texto, né? Eu gosto de avaliar mais, mas infelizmente o tempo não nos ajuda. E hoje nós vamos continuar falando ainda, né, sobre esse assunto, sobre o estilo de vida dos cristãos. Eu já vou deixar tudo aí, se você quiser acompanhar, né, se você quiser ir escrevendo aí em sua casa, fique tranquilo, pois o texto já está aí para você. Então, a partir do verso 8 do capítulo 3, até o versículo de número 12, diz assim: finalmente, abra aí Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eu vou aguardar você se localizar aí na sua casa, né, direitinho. Você já obedeceu a voz do presbítero Joaquim José de Oliveira Neto de convidar 19. Então, eu não vou pedir para você convidar mais ninguém, né? Vamos lá. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fossem chamados, a fim de receber a bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite com os lábios falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e sobre os injustos. Estão abertos sobre os justos, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam a maldade. Amém? Então Pedro ele vai dizer que o rosto de Deus está contra os que praticam a maldade, e ele coloca aqui aquelas duas expressões que nós começamos a trabalhar ontem, que são os dois assuntos, as duas palavras-chave, né, que é fazer o bem e submissão. Então toda a demais dinâmica da carta vai trabalhar em torno desses dois aspectos, sobre essas duas palavras-chave, tá? Então, a vida cristã, ela é prática. Como nós estamos vendo aqui nesse texto, Pedro inicia o verso de número 8, apresentando uma conclusão. Por isso que ele vai dizer, finalmente. Outra tradução vai dizer, concluindo, né? Ou seja, ele está indo para uma conclusão no sentido de uma vida exemplar, no sentido de como deve se comportar os cristãos com relação ao amor fraternal. É assim que está aí na sua Bíblia. Então, a vida do cristão, ela é contrária ou diferente da vida dos pagãos. Os ímpios se comportam de uma maneira e os cristãos devem se comportar absolutamente de outra maneira. A primeira coisa que destaca nesses versos é que nós precisamos estar unidos, o mesmo pensamento, o mesmo foco. Ele vai dizer assim, finalmente, sede de igual ânimo, né? Igual ânimo, outra tradução diz igual modo, igualmente, unidos na mesma visão, no mesmo foco, demonstrando através então de nossas atitudes, de nossas ações fraternais, de misericórdia, de humildade, não retribuindo mal com mal, mas fazendo exatamente o contrário, para que as bênçãos de Deus venham sobre as nossas vidas. E ele vai dizer que nós deveremos nos comportar assim, verso 8 e 9, lá no final do versículo 9, a fim de, isso é a conclusão, é o objetivo, é o alvo. Qual que é o alvo? Receber a bênção por herança. Então o cristão, o eleito, o nascido de novo, ele é separado por Deus para um propósito. Ele é diferente da sociedade corrompida, da sociedade morta em seus pecados e nos seus próprios pensamentos. Então Pedro vai dizer que nós não podemos pagar o mal por mal, injúria por injúria, mas ao contrário,
É a mesma expressão que Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 12. Ele declara isso também, que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas fazer o bem para que se amontoe brasas vivas sobre a mente, sobre a cabeça. Ou seja, traga uma confusão mental na vida daquela pessoa que está agindo com maldade para conosco. E ao contrário daquela maldade, nós fazemos o bem. Então o servo de Deus, o homem, a mulher de Deus, ele jamais deseja, ele manipula, ele cria uma situação para realizar a maldade na vida das pessoas. É isso que ele está dizendo nos versos 8 e verso de número 9. Depois, ele vai falar no versículo 10, um assunto bastante importante também a respeito da língua, dentro dessa ideia, né, de relação ou do estilo de vida dos cristãos. Então, o nosso estilo de vida, ele deve ecoar as palavras de Jesus, e são as mesmas que o apóstolo São Tiago também vai colocar. Então, ele diz assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Refrear a língua do mal é basicamente aquilo que nós dissemos ontem no capítulo 4 a respeito da maldade, né, maledicência. Então o crente, ele refreia a língua do mal. Refrear a língua do mal implica em você parar a língua, não permitir que a língua, ela de alguma forma saia palavras maldosas, que conduz ao erro, que conduz ao engano, que arma ciladas para o próximo, que arma ciladas para o cristão e por fim destrói a vida da pessoa. E olha que coisa interessante, esse tipo de situação, do verso número 10, refrear a língua do mal, se nós refrearmos a língua do mal, implica em nós vivermos bem. Muitas vezes os maiores problemas de nossa vida é porque nós não sabemos nos relacionar e administrar a nossa língua. Tiago vai dizer que aquele que consegue dominar a língua é varão sábio, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que consegue, é a mesma ideia de domar um boi selvagem, ou um cavalo selvagem, um boi feroz. É difícil de você domar isso, mas é possível, né? Existem cavalos adestrados, existem bois que são dominados, porque eles vão aprendendo, né, através de situações que nós vamos aplicando de uma forma pontual, e aí então eles vão aprendendo pelo modelo. Então assim também deve ser a nossa língua, refrear. E olha, diga-se de passagem, ele vai dizer a respeito de amar a vida no verso 10. Quem quer amar a vida e viver feliz? A vida é boa, não é mesmo? Eu acho que se você não é doente emocionalmente, né, não está vivendo um caso extremo de depressão, você não vai querer a morte. Quem busca a morte são pessoas que já estão nesse último pico, o pico mais avançado da doença, da depressão. Caso contrário, há apenas lampejos, sinais que as pessoas vão dando: eu vou tirar minha vida, eu vou me suicidar. Mas na verdade, quando nós utilizamos esse tipo de fala, o sujeito, ele está querendo ajuda. Por que ele quer ajuda? Porque ele não quer morrer, então ele sinaliza: eu vou tirar minha vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Porque de fato, quem quer morrer, ele vai e se mata. Então se a pessoa não quer morrer e o último passo ela vai para o suicídio, é porque ela não conseguiu ajuda, mas ela sinalizou. Então Pedro está mostrando aqui que a vida é boa, que a vida ela é feliz. Mas espera aí, pastor, como que a vida é boa, como que a vida é feliz mediante essa situação de sofrimento, de angústia, de dor, de desespero, de caos que está estabelecido? O império inteiro está tentando nos matar. Já ecoou aos ouvidos deles o que aconteceu com os irmãos em Roma, e o texto fala no capítulo 5 que os irmãos estão sofrendo por todas as regiões do mundo, os mesmos sofrimentos que eles estão passando, os demais irmãos também estão passando, mas Pedro vai dizer que a vida é boa, que a vida é feliz. Então nós precisamos, irmãos, e nós vamos aprendendo isso por causa do nosso comportamento exemplar, nós vamos aprendendo e entendendo que mesmo mediante a muitas dificuldades, a vida é boa. Quem sabe você que está me ouvindo nesta manhã, já pensou no suicídio? Eu quero te dizer que isso é uma bobagem, embora seja uma realidade para muitas pessoas, mas a vida é boa, mesmo diante do sofrimento. Deus tem coisas boas para nós, Deus tem vida para nós. Então não comece mais a nutrir esse tipo de pensamento, busque ajuda
espiritual, busque ajuda profissional, entre em contato conosco, fale com a gente, sabe, nós estamos aqui para ajudar você, porque nós amamos a vida, e eu tenho certeza que você ama a sua vida, e que você não quer perdê-la, que você não quer buscar o caminho do suicídio, o caminho do egoísmo, o caminho da covardia, mas nós precisamos ter coragem e buscar ajuda, porque de fato a vida é boa, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo mediante a morte. Jamais é uma alternativa tentar tirar a própria vida, mas nós precisamos viver, nós queremos viver, mesmo debaixo de pandemia, mesmo com medo do Covid-19, mesmo perdendo o emprego, a vida é boa, porque a vida é um dom de Deus, foi Deus quem nos deu, Ele que derramou sobre nós a graça da vida, então nós queremos e desejamos viver, mas você também não pode ficar se envolvendo em situações que te traga o desespero, em situações que te traga o desconforto, falando mal, profetizando coisas terríveis. Refreie a língua do mal. Refrear a língua do mal, como eu já disse, é parar. Não faça injúrias, não fale dolosamente, que dos seus lábios saiam apenas palavras boas, palavras de vitória, palavras de vida, porque palavras de derrota, com toda certeza as pessoas irão liberar sobre você, então você não precisa também ficar tentando destruir a sua vida, mas é tempo de nós buscarmos viver bem. Amém? Eu penso assim, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo nesta manhã, ou no momento que você estiver vendo essa live, eu penso que você deve dar uma chance a si mesmo e buscar viver bem. Há meios para isso, há recursos para isso, mas a plena satisfação, eu tenho muita certeza que você só vai encontrar em Jesus Cristo. No verso de número 11, Pedro vai dizer: aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por encontrá-la. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a paz, né? Nós temos ainda aqui um tempo. Ele orienta a apartar-se do mal. Apartar-se do mal significa você colocar-se à parte, não no sentido do lado, mas um distanciamento em que vocês não têm mais contato visual, você não enxerga mais o mal, você não ouve mais o mal, ou seja, todos os seus sentidos, os seus 5 sentidos, de onde vêm as suas sensações, que sensibiliza todo o seu cérebro, estão distantes do mal. Então você não vê, não toca, não sente o cheiro, como nós já vimos, o cheiro, aquela questão da sujeira da roupa, você se despiu, né? Você tirou aquilo, você se aparta do mal. Apartar-se do mal é você fugir de toda sorte de obras ruins, de coisas que não vão agradar o coração de Deus e trazer estabilidade emocional a você. É por isso que as pessoas querem morrer, porque elas estão muito perto do mal, então elas já não conseguem mais ver a luz, já não conseguem mais ter uma percepção clara da graça de Deus, da pessoa de Jesus e do que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração o tempo todo, ministrando. Então Pedro, ele encoraja, ele dá instruções, quando ele vai dizer para se afastar do mal, em obediência às leis morais de Deus, e um comportamento e uma conduta espiritual elevada, mesmo diante do sofrimento, mas longe do mal. O mal, eu já disse, kakia, é aquela ideia ou aquele sentimento que nasce no coração do nosso adversário, do diabo, que nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 5, afastar-se do mal. E ele apresenta uma ideia nova aqui, que até então ela não estava sendo percebida. Não sei se você percebeu, mas desde segunda-feira até o dia de hoje, domingo pela manhã, eu não falei sobre a paz. E agora ele vai dizer: buscai a paz. Pedro está lembrando das palavras de Jesus: bem-aventurados sois os pacificadores. O que significa bem-aventurado? Pessoa feliz. Percebe o elo, a ligação que o apóstolo Pedro vai fazer com o verso de número 10, aqui com o versículo 11, amar a vida e viver dias felizes? Ele dá a receita, ele vai dizer para nós buscarmos o que? A paz e empenhar-se por achá-la, buscar a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Pedro está se lembrando daquilo que Jesus disse
a ele quando estava ensinando o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 9, por exemplo. Marcos e Lucas, todos os evangelistas, os evangelhos sinóticos mostram essa realidade e essa expressão, bem-aventurados pacificadores. Se nós buscamos a paz, eu separei uma outra tradução que diz: buscai a paz e segui-la. E seguir significa que é algo difícil, não é fácil você buscar a paz. Nessa tradução que eu estou usando aqui nesta manhã, empenhe-se por alcançá-la. É como você, ele está dizendo assim, basicamente é como você buscar uma agulha em um palheiro. É muito difícil você encontrar. Ou uma gaveta de um armário onde existem muitas coisas desorganizadas e você fica ali procurando até achar, mas você não desiste. Você vai procurando, porque encontrar paz no meio do caos é uma das coisas mais difíceis que nós temos em agir nesse aspecto de uma vida ou de uma conduta cristã. No nosso estilo de vida como cristãos, nós somos pacificadores, agentes da paz. Então, a paz deve ser buscada, a paz deve ser perseguida, correr atrás mesmo, até encontrar. Diferente de você correr atrás do vento. Eu estou te dizendo, não estou negando a você que é algo muito difícil, não é uma tarefa muito simples. Sabe por quê? Muitos de nós nem ao menos sabemos o que é a paz. Então eu coloquei aqui algumas definições de paz. Eu não vou ler os versículos, tá? Porque não dá tempo. Então a primeira questão para você saber o que é a paz, para você entender o que é a paz é a harmonia da alma com Deus e, portanto, de um homem para com o outro, quando ambos busquem a Deus. Se os dois buscam a Deus, eles vão viver em harmonia, vão viver em paz, porque consiste no bem-estar da alma. A paz é algo que nós sentimos lá dentro, no nosso interior, e nós só vamos achar isso no nosso Deus. É basicamente uma planta, nutrida, cultivada pelo Espírito Santo, como diz o texto de Gálatas capítulo 5, verso número 22, quando ele vai falar a respeito dos dons, do fruto do Espírito, ele coloca a paz. Dentre tantos os elementos do fruto do Espírito também está a paz. E essa paz, ela é regada, ela é cultivada pelo Espírito Santo, é um dom, é um fruto que está dentro do nosso coração. Por outro lado, a paz também ela é de Cristo. Jesus nos deixou a paz mediante o bem-estar, mais uma vez, o bem-estar da nossa alma, quando esse reconcilia com Deus, a fim de vivermos sem perturbações, na verdade, íntima nesse mundo hostil. Então, o que Jesus está dizendo em João 14, 27, é basicamente isso, que essa paz, ela é o bem-estar dentro da nossa alma quando nós nos reconciliamos com Deus. Então todas as influências do mundo hostil não têm poderio de fogo para roubar a nossa paz, para nos eliminar, para nos matar. Então é essa a ideia de paz. A paz, ela é estabelecida com os homens e entre os homens, porque o Pai está conosco e é por nós. Jesus venceu o mundo e nos garante esta paz. João 16, 36. Depois você pode ler o texto aí. A paz é estabelecida mediante a realização da justificação, que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1. E essa paz é com Deus. Então, eu sou justificado por Cristo, logo eu tenho paz com Deus. Eu posso olhar para Deus e sentir esse amor, esse refrigério, essa tranquilidade, não no aspecto filosófico, mundano, mas eu olho para Deus e eu posso olhar nos olhos de Deus, porque Cristo agora me reconciliou com Deus. Então Deus não me olha mais como um acusador, mas Ele olha para mim como alguém que está devendo, aliás, alguma coisa, porque Deus não acusa. Ele olha para mim e Ele vê em mim o sangue do Cordeiro que me justificou de todos os meus pecados. Então Deus me ama, Deus me aceita, e isso traz paz para o meu coração, gera paz dentro da minha vida por causa de Cristo, da justificação.
A cruz, ela é o meio, deixa eu colocar aqui para vocês, a cruz, ela é o meio que estabelece a paz no cosmos inteiro. Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 1, versículo 20, aliás. A cruz, ela estabelece, ela organiza, ela traz a paz. Embora Jesus vai declarar que ele não veio trazer paz, mas ele trouxe a espada, no sentido de dividir as questões mundanas e espirituais. Mas a cruz, ela não apenas nos reconciliou com Deus, mas ela trouxe paz para o mundo, uma vez que cada cristão vai entregando a sua vida a Jesus por meio do Evangelho, por meio da mensagem da cruz. Então, ainda agora aqui no ponto 6, a pregação de Cristo traz paz a esse mundo conturbado. Lucas vai dizer em Atos capítulo 10, versículo 36, na verdade é João, né? O evangelho da paz, esse que foi pregado, esse que foi ministrado sobre os nossos corações. Então, a cruz, a pregação da palavra, o evangelho, ele é o evangelho de paz. Ele não é o evangelho que traz peso, ele não é um evangelho que traz angústias, ele não é um evangelho que traz tribulação, tristeza e ódio, mas o evangelho, ele une as pessoas, ele traz paz, ele traz harmonia nesse mundo que está desestabilizado, nesse mundo conturbado, nesse mundo sem Deus. E outro detalhe, Cristo é a nossa paz, mais uma vez a esse mundo, porque ele une todos formando um só corpo harmonioso. Efésios capítulo 2, você pode ler depois. E Deus é um Deus de paz. Filipenses capítulo 4, versículo 9. E outro detalhe, a paz deve ser cultivada entre os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. E eu esqueci de colocar aqui para vocês um último aspecto sobre paz, a paz que está relatada nos textos do Antigo Testamento. Shalom, em hebraico, significa também não ausência de guerra, mas uma paz, sabendo que mesmo no meio das batalhas, Deus está comigo. É esse tipo de paz, é o shalom, é essa ideia de que Deus colocou dentro do meu coração a certeza de que Ele está comigo. Mesmo os reis no Antigo Testamento lutando, batalhando, guerreando entre os povos, Davi viveu muito isso, mas ele tinha paz. Então eu não estou dizendo que você, a paz ela é a ausência do sofrimento, ou a paz ela é a ausência das guerras. A paz é a certeza de que Deus está com você, de que Deus te aceita, de que Deus te ama. É esse tipo de paz que vem sobre todos os cristãos que estão espalhados no meio das guerras. Por isso que Pedro vai dizer que os olhos do Senhor estão repousos sobre os justos, os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra todos aqueles que praticam o mal. Então nós vamos alcançar a paz, porque os olhos de Deus estão sobre nós, os ouvidos de Deus estão atentos, ao nosso clamor, à nossa súplica. Então busque a paz, busque, ela não é fácil. É um exercício diário, diariamente você tem que nutrir, você tem que buscar, porque esse é o desejo de Deus e essa deve ser a sua vontade também, se você quer viver bem, dias felizes. Não faça do seu relacionamento um inferno, não faça do seu ambiente de trabalho uma catástrofe, mas busque a paz, porque nós somos mensageiros da paz. Amém? Então vamos lá, o cristão deve glorificar a Deus através da parousia. Parousia, para quem não sabe, é o termo escatológico, é a vinda de Cristo. E agora Pedro, ele vai colocar essas questões da parousia, da vinda de Jesus, desde o capítulo 4, aliás, a partir do verso 7, o capítulo 4, 1 e 6 nós vimos na noite de ontem. Então, do verso 7 ao versículo 19, até o final do capítulo, o apóstolo Pedro, então, ele apresenta a sua visão escatológica a respeito da vinda de Jesus Cristo. E ele começa o versículo 7 dizendo, ora, vamos ler aí, 1 de Pedro 4, versículo 7. Diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios e bem das vossas orações. Vamos começar então a entender qual que é a visão escatológica a respeito de Jesus Cristo na perspectiva de Pedro. Vamos lá. Pedro, então,
ele vai colocar aqui, aliás, ele tinha o pensamento de uma volta de Cristo, de uma parousia escatológica muito iminente. Não é apenas Pedro, todos os apóstolos de Jesus Cristo, eles imaginavam que seria por aqueles dias. A volta de Jesus, o retorno de Jesus e o fim do mundo estava muito perto, no sentido de que a volta está mais próxima do que você possa imaginar. Embora nós não sabemos o tempo que ele virá, mas fica evidente que Pedro tinha esse pensamento. E ele vai dizer, o fim de todas as coisas, o fim de todas as coisas está próximo. Jesus está voltando. É lógico que Pedro aqui, ele também está falando, ele já tinha uma percepção, porque Jesus já havia dito que Jerusalém seria destruída, não ficaria ali, não restaria, aliás, pedra sobre pedra. Então a vida econômica judaica, a vida espiritual judaica estaria chegando ao final. E ele é um judeu, ele entendia muito bem, e ele estava com Cristo quando a palavra profética havia chegado. E os primeiros sinais de perseguição começam a dar-se em Roma. Então lá em Roma, Nero já estava perseguindo os cristãos, tacando fogo nos cristãos, matando os cristãos. Essa perseguição ainda não havia chegado em Jerusalém, mas por outro lado ela já havia se estabelecido sobre todo o continente aonde o Império Romano estava estabelecido. A perseguição já estava ali. Então Pedro, ele tem essa ideia de que a volta de Jesus era para aqueles dias por causa do sofrimento que eles estavam vivendo. E também ele tinha essa percepção dessa ideia porque ele ouviu os sermões proféticos de Jesus. Agora imagina para nós que estamos aí basicamente a 2000 anos de distância dessa visão, desta palavra profética. A volta de Jesus é iminente, e isso acontece por causa do grande sofrimento. A plenitude dos tempos, a vinda de Cristo, a plenitude dos tempos, ela está linkada, ela está relacionada basicamente ao sofrimento humano. Não há a plenitude, como eu já disse, ela não tem essa ideia de algo pleno, de felicidade, etc. Não, é a completude de toda a palavra profética de tribulação que Jesus havia dito. Então eles estão vivendo essa realidade. Isso nos mostra que nós também estamos vivendo os últimos anos da história da igreja. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Percebe? Sofrimento, incertezas, crises, perseguições, pandemia, pestes, né? Tem uma legião de gafanhotos aí tentando entrar na nossa lavoura para destruir, trazer mais questões econômicas negativas para o nosso país e os nossos países vizinhos também. E por fim, o crescimento do anúncio do Evangelho. Nesse tempo de pandemia, o Evangelho se espalhou de uma forma fantástica nos 4 cantos da terra, através da internet, da mídia, das redes sociais, todo mundo pregando, todo mundo fazendo live. Nós entramos nesse esquema também. Então o Evangelho, ele se espalhou. Se antigamente era caro, era difícil você mandar um missionário lá para determinado lugar porque você não tinha dinheiro, hoje não precisa mais. Através da rede social, esta pessoa também vai ter acesso ao Evangelho de Jesus. Então, meu irmão, o meu conselho a você é que você coloque a sua casa em ordem, porque está chegando sim os últimos dias da história da igreja aqui na terra, e nós estamos fazendo parte desta história. Então Pedro vai dizer para que nós nesses últimos dias honrássemos a Deus e glorificássemos Ele nesse tempo de sofrimento. Versículo 11, se alguém fala, do capítulo 4, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus, supre, porque Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós percebemos aqui
que nós estamos vivendo esses últimos dias. E Pedro vai dizer para que nós pregássemos o Evangelho, falássemos do Evangelho, independente das circunstâncias, independente da maldade, independente do crescimento. É tempo, meus irmãos, de nós nos apegarmos a isso. Ensino da palavra, evangelização, ele está falando dos oráculos de Deus, falar conforme os oráculos de Deus, ensino da palavra, pregação do Evangelho e a evangelização. Estamos aqui há uma semana ensinando a palavra, pregando o Evangelho e fazendo a evangelização. Estamos dentro do projeto de Deus, cada um dentro da sua função, cada um de acordo com as suas possibilidades, cada um de acordo com o seu chamado, cumprindo o ID, fazendo a obra missionária, porque o tempo escatológico relatado pelo apóstolo Pedro é os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo essa realidade. Nós somos essa geração eleita. Nós fomos eleitos para vivermos esses últimos dias na terra. Então não é tempo mais nós perdermos tempo. Olha que palavra interessante, né? Não é tempo de você perder tempo, mas é tempo de nós nos posicionarmos diante de Deus, mesmo em meio às perseguições. É muito importante que nós possamos nos envolver mais. Deus, o amor uns pelos outros, nós precisamos começar a praticar isso, que vai do verso 8 ao versículo de número 11, amar uns aos outros, hospitalidade. Ele vai falar de sermos hospitaleiros, usar os dons tanto naturais como os dons de milagre, para o benefício da glória de Deus. É por isso que Jesus vai dizer, olha, naquele grande dia, o amor de muitos se esfriariam por causa do sofrimento, mas ele não está falando aos eleitos. Ele vai dizer que é possível que até mesmo os eleitos de Deus se percam nessa realidade, mas aqui ele está falando o quê? Para nós nos unirmos nesses últimos dias, para nós vivermos em amor, em concordância, consoantes com o Evangelho, com a palavra de Deus, sendo práticos na hospitalidade. Então Pedro conclui dizendo que aqueles que sofrem por amor de Cristo, no versículo de número 19, né, verso 19, diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Cristo, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro, ele vai mostrar para nós que nós estamos sofrendo os nossos últimos dias. E aí então nós precisamos encomendar a nossa alma ao fiel Criador na prática do bem. Então nos últimos dias é tempo de você mostrar, não que você é bom, mas que você entendeu a mensagem do Evangelho da paz, que você entendeu que nós temos que praticar aquilo que é bom, e nós precisamos então mergulhar, depositar, dá aquela ideia, encomendar, né? Também esse verbo pode ser traduzido por depositar a sua alma, dá aquela ideia de você ir a um banco, né? Você conhece, por exemplo, o dono do Bradesco, a não ser quem trabalha lá, né? Eu nunca vi esse cara. Você vê os bichões, o dono do Santander, do Itaú, né? Você não conhece esse cara, mas mesmo assim você vai lá e deposita o seu dinheiro ali no banco. Você está acreditando que aquela pessoa vai administrar os seus recursos. Você está confiando todos os seus bens àquela pessoa. É a mesma situação aqui. Você confiar a sua alma ao fiel Criador. Nos últimos tempos, mesmo debaixo do sofrimento, nós temos que confiar a nossa alma em Deus. Nós temos que depositar a nossa alma em Deus. Acreditar que Deus é fiel, que Ele sabe o que está fazendo e que o final dos tempos está chegando. Então Pedro, ele vai dizer de uma forma sucinta, de uma forma clara, na perspectiva das palavras de Jesus, que está chegando o final dos tempos e como que nós devemos nos comportar mediante o arrebatamento da igreja, mediante a escatologia, mediante a volta de nosso Jesus. Amém? E por fim, ele vai dar o conselho aos jovens, a partir do capítulo 5, a partir do verso 5, aliás, até o final, até o versículo de número 11, Pedro vai dar conselhos aos jovens. E eu quero terminar, nós temos ainda aqui 27 minutos, basicamente, nós vamos terminar 11h20, então tem aqui uns minutos ainda, e ele vai dar a partir de agora conselho aos jovens. Percebe que a carta, ela preenche todos os espaços da esfera humana, ela trabalha todos os sentidos, fala da salvação, fala da graça,
fala do nosso comportamento como família, fala dos maridos, fala das esposas, fala da volta de Jesus. Só não deu tempo de nós estudarmos a respeito de um único tema, que é a ida de Cristo ao Hades, mas isso aí num outro momento a gente pode pregar sobre isso, tá? Ele vai falar sobre a volta de Jesus, uma vida de santidade, etc, etc. E lá no final, ele deixa um alerta aos jovens. Então ontem eu falei das mulheres, ontem eu falei dos homens, e agora os jovens que estiverem aí nos assistindo vão ter que me ouvir um pouquinho, tá bom? Não me ouvir, né? Eu ouvi o apóstolo Pedro, eu não tenho nada com isso, tá? Eu faço como Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Então vamos lá, gente. Pedro, ele começa o versículo dizendo assim: rogo-vos igualmente aos jovens. Ele tem um endereço certo. Pedro não está falando agora mais aos casados, não está falando aos governantes, não está falando aos escravos ou aos servos, não está falando apenas aos forasteiros, aos peregrinos, mas ele intitula, ele coloca aqui uma faixa etária exclusiva. Ele vai dizer aos jovens. Jovens, dentro da visão do Oriente Médio, pega aí de 12 até 40 anos. Basicamente esse é um jovem. Depois ele é lógico que ele passa a ser um jovem adulto, né? De 12 a 18 anos, se eu não me engano, ou a 20, 21 anos, aí ele passa a ser um jovem adulto a partir dessa idade. E ele vai até os 40 anos. Aí dali para lá ele é um homem maduro, entendeu? 40 anos ele já se torna um homem maduro, e depois ele vai ser um ancião, que é o caso dos presbíteros aqui que nós já falamos um pouco ao longo desses dias. Mas agora ele vai falar dos jovens. E aí então Pedro, ele coloca aqui o seguinte, ele vai dizer que os jovens, eles são a força da igreja. E ele deixa lá para o final, porque de fato se destruir a mocidade, acaba com a alegria, acaba com a graça de uma igreja, acaba com a força, e o diabo sabe exatamente, olha que coisa forte, nós vamos falar sobre isso, mas só para você entender, o versículo de número 9, ele vai falar para os jovens resistir ao diabo. É a mesma coisa que João vai dizer, né, quando ele vai falar sobre os jovens: jovens, sois fortes a venceres o maligno. Ele não fala isso para um adulto, ele fala isso para o jovem, porque o jovem, ele é o alvo de Satanás. Então se o diabo ou o mundo destrói um jovem, ele acaba com a força de uma igreja, ele destrói a força motriz de uma sociedade. Isso ficou muito evidente agora com essa crise do Covid-19, o apelo do nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro. Ele sempre falava que os jovens têm que produzir, que os jovens podem ir ao trabalho, que os jovens não precisam ficar dentro de casa, eles são fortes. Por que ele fala isso? Porque prendendo a mocidade, a economia ela para, porque o jovem ele está no tempo de produção, de crescimento, ideias novas, neurônios todos ali estabelecidos e prontos para agir, prontos para trabalhar, um cérebro dinâmico, com uma visão e uma roupagem totalmente diferente. O jovem sabe fazer. Então ele vai dizer para eles, ele vai separar esses versículos aqui do 5 ao 11, para orientar a mocidade, para dizer, para mostrar aqui para nós o quanto os jovens são importantes. Mas ele começa orientando os jovens, e ele vai dizer assim para os jovens: sede submissos. A primeira coisa que Pedro vai colocar aqui é para que os jovens sejam submissos aos mais velhos. Pedro está olhando para quem? Para os líderes. Por que Pedro está olhando para os líderes? Ele está fazendo um link aqui com os presbíteros, com os anciãos, com os homens mais velhos. É lógico que na nossa mocidade aqui da igreja, por exemplo, nós não temos problema com isso. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, nós tínhamos um presbítero aqui, o ancião João José, e a mocidade tinha um respeito, uma reverência, um temor, por causa da sabedoria, da graça de Deus, da educação daquele irmão. Tá certo que tem muitos idosos também que é só o sangue do cordeiro, não sabem se posicionar, e aí querem um respeito, mas mesmo assim não dá o direito ao jovem de desrespeitá-los, de desonrá-los. Então o texto vai dizer que para que eles fossem submissos aos seus líderes, aos anciãos, aos presbíteros, porque como pessoas mais idosas, mais experimentadas, eles sabem como dirigir, eles sabem como direcionar a vida da mocidade. Ele vai dizer também a respeito do trato uns para com os outros. O jovem, ele é uma pessoa
ele tem um espírito altivo, muitos jovens acreditam que sabe de tudo, são orgulhosos, né, têm o nariz empinado, são topetudo, como a gente costuma dizer, é da natureza do jovem, ele é dessa forma mesmo. Então Pedro vai dizer, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato, um para com os outros, cingindo-vos de humildade. Então Pedro está dizendo para que o trato entre eles, uns para com os outros, então para com os mais velhos, eles devem ser submissos. No trato um para com os outros, eles devem ser humildes. Da mesma forma que nós falamos que nós devemos nos despir, tirar a roupa suja, tirar aquela roupa, a roupa maltrapilha, cheia de maldade. Aqui Pedro vai dizer o contrário. Aqui Pedro orienta os jovens, cingivos é se revestir, é colocar agora uma roupa diferente, colocar algo novo, colocar uma roupa nova, uma roupa que deve estar em plena harmonia no trato um para com os outros, com dignidade, com respeito, ausente da soberba, sabe? Ausente de coisas ruins que podem atrapalhar o relacionamento da mocidade com a sociedade, jovens rebeldes, né? Ele está falando disso, o jovem rebelde, ele ainda está revestido daquela roupa ruim. O jovem de Deus, o jovem cristão, ele está revestido da roupa boa, da roupa abençoada, de uma outra capa, de uma outra dinâmica. E ele vai dizer, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Vamos segurar aqui essa expressão que o apóstolo Pedro vai colocar aqui. Então ele fala, primeiro, que os jovens devem se humilhar nas mãos de Deus, se humilhar diante do Senhor. E aí ele vai dizer que Deus, ele resiste aos soberbos. Depois que ele fala para nós cingirmos, colocarmos uma roupa, uma capa de humildade, na sequência, Pedro vai dizer assim, contudo, porque Deus resiste aos soberbos. Eu estava avaliando essa palavra em grego, esse verbo, né, resistir, antitassomai. Esse verbo antitassomai, na voz média, significa organizar-se para trabalhar contra. Isso é muito sério e muito forte. Quando Pedro está colocando aqui que Deus resiste aos soberbos, está dizendo que Deus está se organizando para trabalhar contra. Está dizendo que Deus vai se opor fortemente. Está dizendo que haverá uma rejeição. Você já parou para imaginar Deus trabalhando contra os jovens orgulhosos? Nada em sua vida dará certo, meu irmão, porque Deus não está a seu favor. Deus está trabalhando contra, Ele está contrário a você, Ele se opõe. Opor-se também significa fazer uma barreira aonde você não vai conseguir passar por Deus. Por mais arrogante, por mais topetudo, por mais que o jovem imagina que ele tem aqueles conhecimentos todos filosóficos, como eu gosto de ouvir o jovem com aquele pensamento filosófico acerca de criação, de natureza, e etc, e mergulha nas drogas e vai, descamba, expressa sua rebeldia como um ato de liberdade. Só que quando eu olho para esse texto, eu percebo uma realidade: Deus se opõe. Por mais rebelde que seja o seu comportamento, você não vai passar por cima de Deus. Deus irá destruí-lo mais cedo ou mais tarde. Então é importante que você possa cingir a sua vida, é importante que você se posicione, é importante que você tome uma nova dinâmica em sua vida, que você invista em si mesmo, mas invista de uma forma legal, de uma forma abençoada, de uma forma humilde. Porque você não sabe de todas as coisas. É um pensamento filosófico, platônico. Você não sabe de absolutamente nada. Você não vai mudar o mundo com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento.
Você primeiro precisa permitir que Deus mude o seu coração, e através da mudança que Deus faz no seu coração, acrescentando em si os valores éticos, morais, eternos, a semelhança de Cristo, a partir dali você vai vencer o mundo, você vai vencer o diabo, você terá uma vida abençoada, você será transformado e Deus vai abençoar o seu coração, porque aos humildes Deus concede graça, mas aos desobedientes Deus irá se opor, Deus irá resistir você. E eu gostaria de te dar um conselho, aliás, eu vou te dar um conselho nesta manhã. Não deixe isso acontecer na sua vida, não deixa, porque um homem sem Deus é terrível. Quando Saul estava governando Israel, Saul ainda era um jovem, lembra que eu te disse? De 12 a 40 anos, Saul era um jovem. Assim como Davi era um jovem, mas um jovem orgulhoso. E Deus então se opôs a Saul. E sabe o que acontecia? Saul, ele ouvia vozes, ele via demônios, ele era perturbado. E Deus então, Davi aliás ia até Saul, e Davi tocava a harpa, e os espíritos malignos saíam da vida daquele homem, porque Deus estava se opondo a ele. Portanto, jovem que está nos assistindo nesse dia, jamais seja orgulhoso, jamais seja prepotente, jamais haja com arrogância, porque Deus vai te rejeitar. E isso é muito triste. Eu não sei se você já foi rejeitado em sua vida, em algum momento. Eu já tive vários momentos de rejeição. É um dos sentimentos mais tristes e terríveis. Você fica pensando naquilo por vários dias, até que de alguma forma graciosa você supera isso. Mas não queira ser rejeitado por Deus. Se submeta, seja obediente, que Deus vai te abençoar. Amém? Mesmo em meio às crises, eles se submetem a Deus. Vamos continuar aqui. E aí, o texto vai dizer: humilhar-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse é um dos versos mais impactantes desse texto, desses conselhos que Pedro está dando aos jovens. Ele vai dizer: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. É interessante isso, que mesmo no meio das crises, eles se submetiam a Deus, e aí no tempo certo, a poderosa mão de Deus iria agir sobre a vida deles, exaltar. E quando ele fala aqui da poderosa mão de Deus, ele está se referindo àquela mão que tirou o povo de Israel lá do Egito. Pedro está pensando nisso. A mão forte do Senhor, as mãos poderosas de Deus, livrou-os daquele sofrimento de mais de 400 anos lá no Egito, sendo escravos de Faraó. A mão de Deus os conduziu pelos 40 anos no deserto, debaixo de um grande sofrimento também. Não pense você que é fácil caminhar em um deserto. E muitas vezes os jovens estão vivendo em um deserto, estão com medo da realidade, estão com medo das crises, estão assustados, têm medo do futuro, têm medo de não arrumarem emprego, têm medo de uma série de coisas. Essas crises que nós vamos acumulando em nosso coração, Deus está olhando tudo isso, Deus está observando tudo isso, e essa mão de Deus estará a nosso favor, e no tempo certo, Deus irá nos honrar. O texto fala aqui de exaltar, em grego rupsou. Rupsou significa elevar as alturas, encher de prosperidade, elevar de dignidade, honrar, levantar a cabeça, colocar de pé novamente, estruturar esta pessoa, assim como ele fez com os teus filhos, saindo do Egito, transformando eles em uma nação no deserto, e depois através da obra salvadora de Jesus, Deus os exaltou. Deus, assim como Deus exaltou Jesus, Deus também ia exaltar os jovens no tempo oportuno, Deus iria honrá-los. Então, a única coisa que deve estar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, é esperar em Deus, é aguardar em Deus. E lá no verso 7, perceba o quanto Deus se preocupa com você, o quanto Deus olha para você nesta manhã e ao longo da sua história, ao longo da sua
construção, nessa transição de jovem, para que você não seja um jovem rebelde, a um homem maduro e experimentado no Evangelho. Deus se preocupa. Lá no verso 7, ele vai dizer assim, ele está falando ainda para os jovens, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E se tem um bicho que é ansioso, é o jovem. O jovem, ele tem muitos problemas emocionais, principalmente os jovens dessa geração, e isso leva-os à rebeldia, leva a um distúrbio, há um desequilíbrio emocional, porque eles não entenderam ainda essa ideia de lançar, essa ideia de arremessar sobre Deus, porque Deus se preocupa com os seus sentimentos mais íntimos, mais profundos, mais sinceros, até mesmo os mais escuros que estão dentro do seu coração. Deus se preocupa com isso, e ele entende que essa faixa etária é uma das faixas etárias que vive mais problema com ansiedade. É ou não é? É verdade que agora tem criança também ansiosa, né? Porque é falta de peia muitas vezes. Mas a ideia principal, ou é esperada cientificamente falando, é quando é um jovem, porque aí ele vai ter que enfrentar com a realidade da vida, com o mercado de trabalho, com a competição, e muitas vezes, por causa dele ser uma criança mimada, mal educada, enquanto ainda um bebê, uma criança e um adolescente, ele não está preparado para enfrentar o sofrimento da vida. E aí o que acontece com esse jovem? A ansiedade entra no coração dele. Então é muito comum isso. É lógico que depois, por causa de outros traumas, os mais velhos, etc, vão desenvolvendo ansiedade também. Mas a crise, o sofrimento, os problemas familiares, tudo isso faz parte da estrutura, da formação, do caráter de um jovem. E Pedro, olhando para eles, percebendo o que eles estavam sofrendo por causa da falta de trabalho nesse período na Ásia Menor, por causa das perseguições que eles estavam vivendo, com medo do futuro, ainda que Pedro já tivesse declarado a parousia, olha, é por pouco tempo, Jesus virá e etc. Mesmo assim, Pedro cuida do coração dos jovens e vai dizer para ele, olha, mesmo assim, lancem a vossa ansiedade perante ele, porque ele tem cuidado de vós. Aquela mesma mão forte que ele coloca no verso de número 6, que nós devemos humilhar debaixo das mãos de Deus, porque no tempo oportuno ele vai exaltar. Esse mesmo Deus forte está com você, jovem. Então, lança sobre ele a sua ansiedade, o seu medo do futuro. Não tenha medo do futuro, estude, se prepare, se dedique. Se essa porta não abriu, é porque não foi de Deus, não é o tempo de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para o seu coração. Se você ainda não arrumou uma namorada ou um namorado, não fique ansioso com isso. Deus vai te exaltar. Basta você se humilhar, depender, ser submisso, fazer o bem e submissão está destacado aqui também na vida de um jovem. Então esse tipo de comportamento vai fazer com que você entre para a próxima etapa, não ausente da ansiedade, mas com a ansiedade equilibrada, entendendo que Deus está cuidando de você. O versículo 8 então ele dá o ponto final, ele apresenta aqui, sede sóbrios, ele está falando ainda para os jovens, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Pedro adverte os jovens e os seus leitores sobre o adversário deles, que é o diabo. O diabo está por detrás de todo esse cenário que nós estudamos aqui na carta de Pedro. O diabo está trazendo sofrimento. Enquanto Deus cuida dos seus filhos, Satanás, ele tenta destruir os seus filhos. E Pedro vai dar um alerta a ele, olha, vocês devem resistir, sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele ruge procurando alguém a quem possa devorar. Pedro pinta aqui o diabo como um predador feroz. Pedro pinta aqui o diabo mostrando ele como um leão. E é interessante quando você assiste aí os discoveries da vida, já percebeu que o leão, ele procura uma presa mais jovem? Ele sempre busca atacar os filhotes, mas os filhotes assim quase jovem, não tanto adulto, porque a carne é melhor. A carne é mais saborosa de um animal nessa idade.
Então ele sabe, e outra coisa, ele vai comprometer as próximas gerações. E ele sabe que se ele destrói a mocidade, ele compromete as próximas gerações. Ele acaba com a força de uma igreja, ele acaba com a alegria de uma igreja. Como é gostoso nós vermos os jovens cantando, desfrutando, abençoados, estudando, prosperando, vencendo, tendo sonhos, objetivos, foco, alvo em sua vida. Mas a partir do momento que o diabo entra no coração de um jovem, ele passa para o outro lado, e aí ele vai atrás da cachaça, vai atrás das drogas, vai atrás da prostituição. A vida dele acaba. É uma vida depravada, sofrida, sem esperança, porque o diabo conseguiu destruí-lo. Então Pedro vai dizer, sede sóbrios, vigiem, sobriedade, ausência de bebida, vigilância, como uma sentinela, observando para ver se no meio da mata, ele não vê o movimento da mata, e ali vem um gato, um felino, um leão, agachado, correndo, camuflado, e de repente ele dá aquele grito e pula em cima da sua presa e destrói. Pedro está dizendo, olha, vigiem, porque ele quer devorar vocês. Devorar aqui em grego significa rasgar em pedaços, acabar com vocês, não apenas com os jovens, mas com a igreja. Uma igreja que não vigia, uma igreja que não é sóbria, por causa do sofrimento, da tristeza, da angústia, das ansiedades da vida, ela é devorada. Ele procura alguém, é uma mira. E uma vez eu vi um pregador falando que ele disse assim, olha, o dia que o leão olhar para você, eu não queria estar na sua pele, porque ele vai até te pegar. E é verdade, né? Você percebe que o bicho ele vai entrando no meio de manadas e o leão continua atrás dele porque ele focou. Ele está com um objetivo claro, ele tem um alvo, procurando alguém para que possa devorar. Na hora que ele te encontrar, ele vai para cima de você. E aí então Pedro dá a saída, Pedro dá o equilíbrio, Pedro nos dá a solução. E ele vai dizer, resisti-lhes firmemente na fé, no versículo de número 9. Você quer vencer o diabo? Você quer vencer esse ataque feroz? Resista firmemente na fé. Certo que os sofrimentos, iguais os vossos, estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, graças a Deus você não está sozinho nessa pegada não. Eu costumo dizer assim que sempre tem alguém pior do que a gente, né? A gente é pior, é ruim, né? Mas sempre tem um pior. Parece que estava bom, agora ficou ruim, parece que piorou, não foi? Eu não estou entendendo esse trem aqui. É isso que está acontecendo. Então, às vezes você fica aí dodóizinho, ai, porque eu estou sofrendo, porque eu estou não sei o quê, eu vou abandonar, mas tem gente sofrendo muito mais do que você. Deixa de ser egoísta, lá abra mão desse comportamento fraco, sabe? Mas cresça em sua vida cristã, separe para Deus, resista firmemente na fé. Não estou falando aqui que você tem que ficar dando piruleta, fazendo campanha, subindo em monte. A única coisa que você vai conseguir é cansar o seu corpo físico, fazer uma agenda desequilibrada, maluca, com uma roupagem de espiritualidade. Viva a vida comum do lar, seja feliz, seja abençoado, seja uma pessoa sociável, uma pessoa alegre, agradável. Isso é viver em fé, mas temendo a Deus, se apartando do mal, fazendo aquilo que é bom, se submetendo à vontade de Deus, aguardando a parousia, aguardando o dia de nós nos encontrarmos com Cristo Jesus. É assim que nós vamos resistindo ao diabo pela fé, e ele vai se afastando de nós, ele vai fugindo de nós, sabendo que no mundo inteiro também as pessoas estão sofrendo e estão piores do que nós, numa situação muito mais difícil do que a nossa. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e nós prosperamos. Quantos testemunhos nós temos para dar? Quantas pessoas foram abençoadas, conseguiram emprego no meio da crise, portas estão fechadas, mas conseguiram trabalho, foram curados, não morreram de Covid-19, trocaram de carro. Eu não fiz isso, porque eu vigiei um pouquinho, mas eu quase entrei na tentação, Mas estamos aí, estamos nas pistas, Só mandar no OLX. Entende? O que eu estou dizendo é que nós somos abençoados. Tem gente sofrendo mais do que nós. Nós estamos bem. É verdade que muitas vezes não nos sentimos assim. Temos medo, somos inseguros em alguns pontos, mas nós estamos num processo de santidade até chegar à plenitude de Cristo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, o diabo, ele é a fonte de todo mal. Ele é a fonte de todo mal, ele quer nos destruir. Mas vamos ver o que
Pedro, aliás, vai dizer no versículo 10, e eu vou terminando por aqui nesta manhã. O texto do versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Embora o diabo seja a fonte de todo o mal pelo qual nós estamos vivendo, pelo qual nós estamos experimentando. É interessante, eu vou colocar aqui para vocês essa frase que eu vou dizer. É interessante você perceber que nesse cenário, os jovens, eles estão sendo uma presa de Satanás. E Pedro vai concluir a carta exatamente falando com os jovens. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta manhã. Quanto tempo faz que você não ora por um jovem? Nós que temos filhos, eles vão crescer, serão jovens também. Será que nós não estamos preocupados com o futuro deles? Né? A gente que já passou dos 40, já está partindo para a glória, né? Nós já viramos a curva. Na faculdade de psicologia, quando a professora falou que depois do 40, nosso organismo já começa a se preparar para morrer, eu voltei embora triste. Eu falei, caramba, devia ter faltado nessa aula, né? E é assim. Agora os jovens estão cheios de vida. Nós precisamos orar por eles, abençoá-los, porque eles são atacados o tempo todo. Então não fique perdendo seu tempo com crítica. Você aprendeu na palavra de Deus, seja crente a partir de agora. A não ser que seja uma crítica que vá construir algo de bom, que dará valor, transmitirá graça aos seus ouvintes. Aí sim, mas ele busca devorá-los. Invista, ore, gaste tempo, aconselhe. Nós não temos mais o João José em nosso meio porque Deus o recolheu, mas existem homens sábios, que quando percebem um comportamento de ansiedade, alguma situação diferente, pode sentar e conversar. Liberar uma palavra de oração, uma palavra profética. Ore pelo grupo de jovens da igreja. Orem pelos homens da igreja, pelas mulheres. Ore pelo ministério de louvor. Estamos sofrendo, né? Embora esteja acabando, mas esse tempo de pandemia é ilusão. O vírus está aí matando mais gente do que nunca. Nós vamos reabrir a igreja, mas temos que tomar todos os cuidados para não sermos contaminados. Então não pense você que está melhorando, né? Abra os seus olhos e entenda que se nós estamos de pé, é por causa da graça de Deus. Como eu coloquei aqui em negrito, a vida marcada por sofrimento é fruto da graça de Deus, versículo 12 do capítulo 5. Então, mesmo em meio a tais conflitos, todos que estávamos em Cristo poderemos desfrutar de sua paz. Deus nos chamou para essa semana de estudo bíblico para mostrar para nós que se nós estamos de pé, é por causa da graça de Deus. Não há mérito algum nisso. E nós vamos passar por tudo isso, desfrutando da paz que somente Cristo pode derramar sobre o nosso coração. E eu quero orar por você nesta manhã, liberando essa paz sobre a sua vida. Feche seus olhos, Pai. Nós estamos aqui, Deus, encerrando esta jornada de estudo bíblico no livro de 1 de Pedro. Quantas coisas nós aprendemos, Deus. Nós aprendemos que a salvação, ela não é por mérito humano. Foi o Senhor que nos salvou, por causa da sua graça. Nós aprendemos que nesse processo da salvação estava a Trindade. Nós aprendemos, ó Deus, que nós fomos eleitos, escolhidos pelo Senhor, que nós já somos salvos, mas ainda não, porque o Senhor ainda não veio arrebatar a igreja, ainda não estamos consigo no céu. E nesse intervalo de tempo nós precisamos viver em santidade, até que chegue a plenitude dos tempos. Ajuda essa igreja, ajuda os teus filhos que estão nos assistindo, ó Pai, a mortificarem as suas carnes, a viverem em santidade, a viverem uma vida que glorifique ao Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Pai, conforme o Senhor nos ensina,
a praticarmos o bem e a sermos submissos, pois essa deve ser a conduta de um cristão. Ajuda-nos, ó Deus, a nos afastar do mal, a não nos envolvermos com as coisas das trevas. Ajude, Pai, as famílias, as mulheres, aos maridos, aos filhos, aos casais, a viverem uma vida santa, uma vida plena, uma vida comprometida, fazendo bem e debaixo de uma submissão. Que o Senhor prepare o nosso coração para a vinda de Cristo. E que nesse intervalo, Pai, o Senhor deixou muito evidente a importância dos jovens na história da igreja. Que os nossos jovens, Deus, sejam abençoados. Que os nossos jovens, ó Pai, vivam ausentes de uma ansiedade doentia. Mas a única ansiedade que chegue no coração deles é na expectativa de que o Senhor fará coisas boas, coisas maravilhosas, coisas abençoadas ao seu favor. Que os jovens gastem seu tempo, a sua fortaleza, servindo ao Senhor de todo o coração, gerando frutos, produzindo coisas grandes para o reino, alegrando a igreja. Abençoa a liderança desta igreja, Pai, abençoa os presbíteros, os diáconos, todos os líderes e departamentos, Deus, que nesta manhã recebam essa graça, esse favor imerecido, esta misericórdia sobre as suas vidas. Abençoa, Deus, todos de uma forma geral. Aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesta manhã, Pai, abençoa o coração, guarda esta vida, livra do mal. Que venha sobre eles, ó Pai, uma fé, que venha sobre eles, ó Deus, uma graça, mesmo mediante ao sofrimento, Deus, que possamos olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador de nossa fé, e encher o nosso coração, e desfrutar tempos de paz, confiando que o Senhor está no controle de nossas vidas, confiando que o Senhor é o Kyrios, que o Senhor é aquele que governa, que o Senhor é aquele que conduz, que o Senhor é aquele que administra os nossos sentimentos, o nosso coração, e à medida do possível, Pai, quando chegar em nós a ansiedade, nós possamos lançá-las todas diante do Senhor. Que nesta manhã o Senhor repreenda o diabo, ó Deus, que nesta manhã ele não venha devorar nenhuma de minhas ovelhas, nenhum daqueles que estão nos acompanhando, ó Pai amado, nesta hora, Senhor, mas que eles fiquem firmes na fé, sabendo que o Senhor nos dará a vitória, sabendo que o Senhor nos dará o livramento, sabendo que o Senhor está nos aperfeiçoando no meio desse sofrimento, firmando os nossos passos, fortificando a nossa vida, Pai, e fundamentando a nossa mente e a razão da nossa fé, que é Cristo Jesus, esse evangelho da graça, esse evangelho que tem poder de mudar o homem, não apenas mudando o seu comportamento estético e físico, Deus, isso não é tão relevante, mas mudando o interior, mudando a mente, mudando o coração, mudando os aspectos éticos e morais de uma pessoa comprometida com o evangelho da graça. Pai, que esta igreja seja conhecida pela igreja que libera o amor, não por uma igreja que fica criticando comportamentos, ó Pai, que não tem nada a ver com a luz das Escrituras, ó Deus, mas uma igreja que compreende, uma igreja que vive debaixo da misericórdia, debaixo da graça, sempre humilde, para que o Senhor, no tempo certo, possa nos exaltar. Deus, eu ministro essa palavra, eu profetizo essa graça sobre a vida da tua igreja nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.